Boa noite, queridos buscadores. Estamos aqui. Luísa Garcia, olá, querida, seja bem-vinda. Estamos aqui começando o nosso Conversando. Boa noite, Tartar, boa noite, Vânia, muito saudades de você. Começando o nosso 79º Conversando, que acontece desde a pandemia, né, uma vez por mês, com temas específicos, né? Hoje o nosso tema é abusadores e vítimas. Na verdade, eu comecei agora, 2026, querendo muito falar desse assunto da codependência, da relação, dos relacionamentos abusivos. E o que está acontecendo é que tá uma loucura, né? O que a gente está vendo de mulheres, de pessoas que estão sofrendo abusos, que estão morrendo por feminicídio, abusos com violência, sem violência. Ou seja, eu acho que destamponaram a panela do abuso e nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é muito feio, é muito ruim, né? E, portanto, no 78, ano passado, eu falei sobre como lidar com o abuso no feminino. Porque a palavra abuso ela é muito ampla. E você pode falar de abuso das mais diversas maneiras, né? Então, como eu trabalho com essa questão dos relacionamentos há muitos 30, 40 anos, cada vez que eu me detenho a pensar sobre isso, eu vejo que tem mais um viés, mais um ponto, mais um detalhe que precisa ser abordado. Explicando a vocês, então, eu fundei uma escola chamada Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Essa escola tem um canal no YouTube, Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, e lá a Kátia Jorgens, maravilhosa, que trabalha comigo, faz a parte da mídia digital. Depois que eu acabo de fazer o Conversando, ela pega e bota lá no YouTube. Esses vídeos que vão para o YouTube não são vídeos editados, uma coisa sofisticada, não. São exatamente vídeos de como eu falo aqui e que são colocados lá. A minha ideia sempre foi, não é monetarizado, né, como se fala agora digitalmente, mas a ideia é que as coisas que eu falo, essas palavras que andam, né, que é o objetivo da minha vida, cheguem a pessoas que precisam ouvir as palavras, não é? E as palavras estão lá, então tem 80 títulos, a pessoa pode ir no menu, escolher o que quer ver, o que interessa, enviar para amigos se quiser, né? Mandar para alguém. Então, isso está lá e vai continuar lá. Eu estou também agora aproveitando para chamar outras pessoas, talvez que possam, por interesse, chegar aqui, né? E ouvir o que nós vamos dizer hoje aqui no Conversando, né? O Conversando é, portanto, um trabalho que é feito para que as pessoas cheguem às informações, não é? Muitas pessoas não têm condição, né, de frequentar um terapeuta, de ouvir outras formas de analisar os seus problemas. Então, esse Conversando que eu faço, ele é com o objetivo definido de chegar a pessoas que precisem ouvir as palavras. Essa é a ideia. Chegar a quem precisa ouvir. Quem já acompanhou aqui sabe que eu digo que eu gostaria de chegar lá em Roraima. Por que Roraima? Não sei. Porque eu já cheguei fora do país, no Brasil quase todo, mas Roraima eu não consigo chegar. E eu não sei porquê. Eu acho que em Roraima pode ser que tenha gente
que precise ouvir o que as pessoas que, por exemplo, estão me ouvindo, eu falo do Rio de Janeiro, né? Que essas pessoas que estão aqui, elas ouvem, né? Então, essa é a ideia, que isso possa chegar o mais longe possível, né? Então, os títulos estão lá, são temas humanos, muitos, e claro, da minha especialidade, né? Eu sou uma psicoterapeuta com especialidade em doenças crônicas, incuráveis. Posso falar câncer, HIV, AIDS, TDAH, toque, compulsão com drogas lícitas, drogas ilícitas. Então essa é a minha praia, né? E trabalho com adolescentes, adultos e família, né? Essa é a pegada da minha psicoterapia. Também sou consteladora há muitos 18 anos, né? Fiz uma formação com o Bert Hellinger, o que muito me orgulhou, né? Eu estou chamando mais algumas pessoas, mas já acabei. Então, é disso. Maia Mel. Olá, Maia, como vai você? Oi, Ana, é a Luísa. Tudo bem, Luísa? Eu estou aqui. Então, esse é o nosso objetivo, né? Chegar às pessoas que precisam das palavras que andam, né? Então eu não consegui, porque na verdade eu não escolho o tema. O tema é que me escolhe, né? Então, de repente, assim, vem o tema que eu vou falar. Eu não faço a escolha de um tema porque ele está na moda ou porque as pessoas estão falando muito dele, né? Eu tenho um impulso, uma intuição, talvez dizendo assim, né? Que me faz falar aquele tema ou outro tema, né? E não adiantou, eu até demorei a divulgar o meu tema esse mês, por isso que os flyers que a Kátia coloca no Instagram, no Facebook, até demoraram para entrar. Quem está na minha lista recebe automaticamente, né? Mas demorou a entrar porque eu simplesmente não tinha sentido a vibração. Na verdade, como Ana, eu achava até que, poxa vida, vou falar ainda desse tema, isso está nas televisões, isso está em tudo que é lugar, mas é disso aí que eu estou falando, eu sou obrigada a falar, né? Então hoje o enfoque vai ser sobre abusadores e vítimas. Olha, eu quero que vocês expandam a palavra abuso. Por quê? Expandam nas suas cabeças, né? A palavra abuso, porque o abuso, ele acontece de muitas e muitas e muitas maneiras. Vamos fazer uma coisa assim mais genérica. Eu quero dizer, então, que o abuso acontece quando algo não é desejado, não é permitido. É simples assim. Então, toda vez que acontece algo, por exemplo, comigo, que eu não desejo, que eu disse que não quero, que eu não estou afim, que eu não vou fazer agora, que eu dou algum tipo de negativa e acontece, mesmo eu dizendo que não, isso é abuso. Às vezes eu nem falo que não, mas eu mostro que não. E vale da mesma maneira. Não é uma coisa que eu queira. Então eu posso falar, eu posso sentir, eu posso simplesmente mostrar com o gesto, com o meu corpo, algo que eu não quero, que eu não estou afim. E esse não estar afim, ele, quando fica visível de alguma maneira para o outro, ele está valendo, eu não estou afim. Não é o que eu quero, eu não estou desejando isso agora, eu não aceito. Então, a ideia do abuso, eu quero expandir o conceito para sair do abuso sexual, que é como nós falamos mais.
é como ele aparece mais, abuso sexual. Mas esse não é, sem brincadeira, gente, eu ia falar um palavrão, mas é porque esse não é, de longe, o maior abuso que nós conhecemos. O maior abuso que nós conhecemos, ele é sutil. Ele muitas vezes ele é escamoteado, ele é mostrado de outra maneira, ele é transformado, dá-se um jeito para ele não parecer abuso. Ou seja, o abuso, ele não é o abuso que nós estamos tratando aqui, não estou configurando só o abuso sexual. Eu estou configurando tudo, absolutamente tudo, que não é permitido por alguém. Alguém não permitiu. E se alguém não permitiu e aconteceu, é abuso. Vocês percebem? Então, abuso ficou uma palavra muito direcionada ao abuso sexual, mas não é, é para muito além disso. Então vamos lá, vamos citar alguns tipos de abuso, né? Nós temos abusos espirituais, nós temos abusos físicos, nós temos abusos emocionais, temos abusos mentais, temos abusos sexuais, sim, por que não? Temos abuso no trabalho, temos abuso em todos os lugares. E é disso que eu quero falar, dessa expansão do conceito. Porque nós temos o abuso na família, nós temos no trabalho. E eu quero hoje falar um pouco de cada um deles, solto, assim, como vier aqui na minha cabeça. Porque todos são muito danosos mesmo. Vamos lá, vamos ver o abuso espiritual. Quando eu convenço alguém, ou digo para alguém, que em nome de algo que é sutil, não visível, né, que está acontecendo, que existe, por entidades, por isso, por aquilo, por algo aquilo que é intangível, e que essa coisa intangível pode me afetar para o mal. O que é isso? Se eu digo para uma pessoa que isso existe e que ela precisa ter medo disso, e ela fica simplesmente recolhida, porque o que ela vai fazer com uma coisa que tem uma dimensão tão grande, que ela não toca, não vê, e que acontece? Não é? Então, o abuso espiritual, ele acontece. Eu hoje não tenho uma religião, mas eu tenho uma fé em Deus absurda. Mas é um Deus que não me castiga, que não me pune, que não vai ficar zangado comigo porque eu não fiz. Não é? Porque existe esse Deus também circulando no mundo, o Deus mau. Ora, então vamos lá. Eu tive um paciente, vamos para o exemplo vivo, que é como eu trabalho. Um paciente adicto de drogas, cuja mãe me procurou, ele também, e ele queria muito parar. Mas ele não conseguia. Tentamos dentro da minha metodologia, que se chama Exemplo Vivo, mas ele não conseguiu. E aí ele foi embora, saiu do tratamento. Passa-se um tempo e a mãe vem falar comigo. Ah, Ana, eu passei por aqui para te dizer que eu sei que você gosta muito do fulano, porque eu gosto muito dos meus pacientes, né? Para dizer a você que fulano foi pro sul do país, que ele se converteu,
Ele hoje é de uma igreja pentecostal, não vou dizer o nome aqui para não, porque não é o meu objetivo. Foi para uma igreja pentecostal, se tornou pastor, e ele está lá no sul do país, né? Está limpo, graças a Deus, porque Deus livrou ele da adicção da droga, da cocaína. Eu disse, moça, que bom, graças a Deus, porque, né? Isso a droga não é uma coisa simples, né? E passa-se o tempo e chega uma outra notícia. A notícia de que a mãe tinha morrido, essa tal mãe, e que ele tinha recaído. Bom, qual é a moral dessa história? Quando você dá ao intangível o poder da cura, esse Deus, essa força, fica muito, muito boa. E ela faz milagres incríveis. Mas, quando às vezes na nossa vida acontece algo ao contrário, ruim, que não foi bom, onde estava esse Deus? Não é? O Deus não fez nada. E a minha mãe morreu. Bom, botando assim simploriamente, o que aconteceu é que ele recaiu e ficou recaído, né? Porque a perda de uma mãe, de um pai, é uma perda bastante importante. Eu quero dizer que toda vez eu trabalho com uma fórmula que eu vou dizer aqui para vocês, que é fé, mais vontade, mais ação igual a cura. Essa fé é uma fé em si mesmo, na sua potência, e num poder superior que você queira colocar, qualquer um deles, para mim não importa, mas que você saiba que você não está sozinho no mundo, né? Você tem, talvez, forças, né, extraordinárias que acompanham você. Então, mas você tem que ter fé em você também. Depois, a vontade. Vontade é um querer consciente. Eu quero muito. É um nível mental. Eu desenvolvo isso em cima das informações que eu tenho, das possibilidades de cura que eu tenho. Eu digo, eu quero ficar bom, né? E por terceiro nessa equação, fé mais vontade, ação. Então existe ação para a cura. Médicos, psicólogos, psicoterapeutas, educação física, trabalho, religião, tudo o que for possível para a cura. Mas eu não estou nessa equação fora dessa proposta. Muito pelo contrário, eu estou dentro da proposta. Então não é só alguém de fora que cura, não é? Sou eu também. Eu, os médicos, a religião, as terapias, tudo, mas eu também. Não é? Bom, então, considerando isso, eu falando dos abusadores, né, da espiritualidade, eu vou encerrar dizendo que nós precisamos ter uma visão crítica, né? Porque se essa espiritualidade só inclui esse Deus maravilhoso que vai me curar, é pouco, não é? É pouco, porque eu tenho que fazer um esforço, como eu trabalho doenças crônicas, e porque a minha metodologia exemplo vivo é porque eu tive doenças crônicas, não é? Como 4 cânceres, e sou uma compulsiva, depressiva, então tenho doenças que são crônicas. Eu posso dizer a vocês que se eu deixar só por conta do meu Deus, daquele que eu acredito, não vai dar certo, vai faltar. Então, vamos lá. Esse abuso espiritual eu considero um dos mais graves, não é? Porque nem todo mundo pensa assim, como a Ana Camargo está falando, e muitas pessoas se auto-enganam. Porque quando a dor e a doença batem à nossa porta, a nossa tendência é acreditar no milagre.
é querer o milagre. Ninguém quer ter câncer, ninguém quer ser um depressivo crônico, né? Ninguém quer ser uma pessoa que tem uma doença crônica, TDAH, um HIV, um AIDS. Não, ninguém quer. Então a tendência é nós queremos a solução, a cura. E aí atribuir isso a uma só força intangível que eu não vejo e que ela vai dar conta dessa cura é muito pouco. Bom, falando então desse abuso espiritual, não é? E eu estou dizendo assim, o não aceitar é porque às vezes eu não conheço. E se eu não conheço, eu posso atribuir a força divina. Eu, por exemplo, assisto de vez em quando, porque eu gosto de estar informada, um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, eu posso dizer o nome, porque ali na Avenida Suburbana, aqui no Rio de Janeiro, um templo imenso, né? E tem mais de 10 mil pessoas, não é pouca coisa, né? E eu acredito que lá existe milagre. Acredito sim. Não porque a pessoa deu o dízimo, óbvio, né? Não. Mas porque ela está lá e aquelas pessoas estão ali por desespero, implorando pela cura. E se existe uma força no universo bondosa e generosa, pode atuar na cura daquelas pessoas, independente do dízimo. Bom, então essa é a questão do abuso espiritual. Quero falar do abuso no trabalho, não é? Agora mesmo nós estamos votando aí o fim da semana 6x1, né? E estamos vendo como o ser humano é terrível, né? E muitos abusadores estão votando contra. Exatamente aqueles deputados, né, que não trabalham o 6x1. Que nós, os trabalhadores, somos obrigados a trabalhar. Então veja que isso é um abuso absurdo de grande. Ele é muito grande, ele atinge uma população de milhões de pessoas, né? Que dizem não, eu gostaria de ter um sábado. Não, eu gostaria de no sábado fazer compras com a minha mulher, com o meu marido, ou fazer coisas para minha casa, ou estar com meus filhos, ou descansar. Não, eu gostaria de ter mais um dia. Mas nós temos abusadores no Congresso Nacional que são contra. E eu falo disso, eu tenho uma posição mesmo muito clara, não tem problema nenhum de declarar, né? Isso é abuso. Isso é abuso físico. Isso é abuso porque obriga meu físico a trabalhar mais do que ele poderia trabalhar. Isso é abuso emocional. Tira o meu momento, eu com minha família, né, de estar com minha família, tira esse momento meu, isso é emocional. Isso é abuso emocional. E quem se submete a isso, que somos todos nós, é uma imensidão de pessoas, milhões de pessoas, são vítimas. Esse é o nome. O nome que tem que se dar a essa situação. Abusadores que estão no poder e vítimas que estão submetidas, porque estamos submetidos ao poder político dessas pessoas, não é? Eu, sinceramente, eu estou militando total. Quando aparece no meu Face a lista dos deputados que estão votando contra, eu passo à frente, eu divulgo. Não, eu divulgo, eu não quero para o meu país políticos que votem contra o povo, contra o bem-estar do meu povo, meu bem-estar. Porque o nome disso é abuso pelo poder. Usar o poder que tem
para abusar. Eu estou dando esse exemplo aqui porque esse está muito nas manchetes, né? Nas coisas que a gente está ouvindo todo dia nas notícias, né? Mas aí eu poderia, em cima desse tipo de abuso, falar muitas coisas, mas fica over aqui para o meu espaço, né? Eu quero citar o 6x1 porque é gravíssimo, é muito grave, porque as pessoas que estão submetidas a esse 6x1 estão dizendo não. E se elas estão dizendo não, se elas não querem mais, se elas querem mais tempo com as famílias, enfim, era para esses abusadores, né, estarem a favor e não contra. Então falamos do abuso no trabalho, né? Mas também podemos falar do abuso que acontece no escritório, não é? Quando uma pessoa tem uma remuneração X para trabalhar Y e é pedido a ela, o forçado, é obrigado que ela trabalhe X mais Y mais Z. Isso é abuso também. Porque não foi o combinado, não foi o desejado, não é o que está vigorando. O que está vigorando é tal trabalho, tal contrato, e não um contrato além. Mas eu acabo trabalhando além, porque senão eu vou perder meu emprego. E então, quando eu aceitei um trabalho por um valor X, eu disse não para o que não fosse aquilo. Para o que não fosse aquilo que nós combinamos. Está explícito que é não. E então, uma empresa, um patrão que obriga, né, de várias maneiras e muitas muito sutis, né, ou você faz ou vou ter que trocar você, por exemplo, né, obriga alguém a fazer algo que disse não. Por isso que eu comecei esse 79 conversando, querendo ampliar a visão do que é abuso. E que nós precisamos falar essa palavra. Essa palavra não é feia, ela só é feia quando ela é usada em alguma situação. Ok? Então falamos do abuso no trabalho. Podemos falar do abuso na família. Lamentável. Eu trabalho com família há muitos e muitos anos. Trabalho com casal há muitos e muitos anos. E digo a vocês, o que acontece de abuso na família é muita coisa. É muita coisa mesmo. Na constituição da família, no que cada um dentro da família exerce, no poder que existe entre os membros dessa família e como tudo isso se dá. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, de forma bem sorrateira, muito sutilizada, muito disfarçada, sabe de quê? De amor e de preocupação. Então, eu tive uma paciente, não está mais comigo, mas ela ficou casada há alguns anos, uns 12 anos, com uma pessoa que tinha um quadro na casa dela, onde o marido anotava se ela tinha engordado ou emagrecido. O que é isso? Qual o nome disso? E aí dizia, engordou 1 quilo, perdeu 2, engordou 3. Isso se chama abuso. É abuso também quando um pai ou uma mãe com poder sobre os filhos, poder e responsabilidade, né, se dirija aos filhos de uma forma forte, que mostra a supremacia dele. Supremacia de tamanho, supremacia de poder, porque uma criança está na mão de um adulto.
A criança sabe. Isso não faz bem à criança. Uma criança não fica bem quando ela sabe que se aquele pai ou aquela mãe quiser, vai puni-la porque ela fez uma coisa errada. Qual o nome disso? Educação? Muitos anos atrás, já não foi na minha, hein? Eu não apanhei em criança, mas enfim, mas há muitos anos atrás era isso, pô. Um tapa e a criança aprende. E o mais importante, o mais impressionante da forma emocional que isso se passa é que esses adultos, quando cresciam, achavam que os pais tinham feito certo, tinham educado eles de uma forma boa, porque é melhor pensar assim do que pensar que meu pai e minha mãe foram abusadores. É muito ruim você identificar os seus heróis, pretensos heróis, pai e mãe, como abusadores. Mas quando eles chegam no consultório, mais adultos, e relatam, né, as suas educações, aí eles se dão conta de que passaram por processos abusivos. E eu não estou falando de processos que aí esses estão mais escancarados, e eu não queria entrar muito neles aqui, que são os abusos sexuais acontecidos na família. Não é? Pais, padrastos, tios, né? Queridos adultos que abusam de pequenos, de crianças. Eu não sei como dizer isso aqui, mas eu gostaria que vocês acreditassem no que eu vou dizer. Acontece muito mais do que nós imaginamos. É triste imaginar que no apartamento ao lado do meu existe uma criança que é bulinada é uma palavra antiga, né? Que é apalpada por um padrasto, ou por um pai, ou por uma mãe. Mas quando você entra no estudo dos casos que acontecem, por exemplo, eu tinha uma amiga que trabalhava no Conselho Tutelar, e quando ela conversava comigo era uma tristeza só, porque é muita coisa, e que não chega aos ouvidos das autoridades. Não chega. Porque as crianças têm medo de falar, medo de divulgar. Elas ficam sob tensão porque elas são ameaçadas, a maior parte. Se você contar para sua mãe, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou matar ela. E assim, é daí para diante. E isso que está acontecendo precisa ser visto mesmo para que nós saiamos do mundo de Nárnia, onde parece que essas coisas não acontecem, mas elas estão lá. Elas estão acontecendo. Muito mais do que nós imaginamos. A coisa é feia. E quando a gente entra em contato com essa feiura, a gente vê que não pode mais ficar calado ou não denunciar quando, por exemplo, eu ouço do apartamento do lado gritos. Eu não posso fingir que aquilo não está acontecendo. E graças a Deus, hoje, pela legislação, eu posso fazer um 190 anônimo, eu posso fazer um 180 para a Delegacia de Atendimento da Mulher, anônimo, para denunciar. Ontem, genial, né? Porque as pessoas que sofrem o abuso
Muitas e muitas e muitas vezes elas não conseguem denunciar, né? Mas ontem mesmo teve uma pessoa lá em São Paulo, um lugar assim, que ligou para um 80 e disse: eu queria uma pizza. E a pessoa do outro lado atendeu, graças a Deus, muito bem treinada, perguntou de que sabor. Aí ela disse: de não sei o que, mussarela não sei quanto. A senhora, eu estou vendo que a senhora fala de não sei de onde. Aí você, pois é, mas pode mandar, mas olha, antes de mandar, diz aí, liga para mim, porque eu moro nos fundos, eu vou ter que pegar. E simplesmente a polícia chegou lá, tirou ela da casa, ela foi pegar a pizza, né? Saiu da casa, foi retirada do domicílio da casa, e lá estava o tal marido, né? Armado, com crianças em casa, assistindo isso tudo. Então, eu não sei aqui atribuir, nas minhas orações ou nas minhas meditações, eu não sei aqui atribuir esse mundo ou essas pessoas, né, que passaram a ser assim tão más. Mas uma coisa eu sei, eu vou falar no Conversando sobre isso. Por quê? Porque nós não podemos ficar calados mais diante da maldade do abuso. Não podemos. Do abuso que nós não conhecemos, do abuso que nós não sabemos, mas nós precisamos estar alertas ao que está se passando aí no nosso mundo, no nosso edifício, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa família, não é? E isso tudo é uma coisa que você não percebe. E a questão da família é tão terrível, né? Agora a gente está vendo o caso do Henri Borel. O garoto estava com 20 e tantas, como é que são? 20 e tantas pancadas, né? Diagnosticadas, sabe? Pela autópsia, enfim. Como é que faz isso, não é? Como é que faz isso? Eu estou na mesma casa, eu não sei. Como é que essa empregada não sabia? Porque pancada dói, né? O que aconteceu? O que aconteceu que deixou, de alguma forma, a nossa humanidade cega diante do abuso? É preferível não ver para não ter o que fazer, não é? Porque é mais ou menos isso. Na Barra, ano passado, né, uma mulher foi terrivelmente espancada. Todos os vizinhos em volta ouviram, disseram que ouviram, mas não quiseram interferir. Esse pudor da não interferência na hora do crime, né, precisa sair de nós. E eu estou dizendo para todos nós sermos paladinos da justiça, porque só assim que vai melhorar. Se eu passar a não ignorar, se eu denunciar, se eu me disponibilizar ao sentir, ao ver que no meu grupo, né, de pessoas conhecidas ou não, no trabalho, tem alguém que não está bem, está diferente, não é? Porque os hematomas, quando eles aparecem no físico, eles já estão na alma há muito tempo mesmo. E é preciso que se faça algo. Como é que eu vou fazer, Ana? Sei lá. Divulga no seu grupo de amigos. Não deixa isso passar batido no teu Face, no teu Instagram, no teu TikTok. Não deixa passar batido. Não normaliza que um tapinha não dói. Não normaliza isso. Tapinha dói. Se ele colocar dentro de uma música, não é? E eu canto essa música, eu estou
normalizando esse abuso estrutural. E claro que dói, sempre dói, quando não é querido. E eu tive uma paciente, essa foi incrível. Ela tinha um romance com uma pessoa que ela amava muito, ia para casa dela, ia para casa dele, amor, sexo, tudo muito bom. E um dia ela chegou lá no meu consultório, ela tinha feito uma operação de varizes. E eu disse, e aí você tá com aquelas meias chatas, né, de operação de varizes, a maior parte de nós sabe o que acontece, né, um negócio muito chato. E ela disse, pois é, né, Ana, tô com a meia aqui. Aí levantou a saia para mostrar, né. E aí eu tô vendo a coxa da pessoa toda roxa. Eu disse, ué, o que houve aí na sua coxa? Ah, Ana, é porque ele, quando nós fazemos sexo, nosso sexo é selvagem. Principalmente quando ele usa alguma coisinha assim. E aí, às vezes, assim, para não me espantar, não é? Porque para ela não espantava nada. Às vezes acontece. O que é isso? Isso é abuso. E isso é abusador e sua vítima. Agora eu preciso dizer algo para vocês. A questão sobre abusadores. Abusadores não param. Aí é que é o drama da situação. Ah, ele vai parar um dia. Ah, então quando ele não usar cocaína, ele não vai ficar assim tão selvagem, né? E eu vou dando uma desculpa para lá, outra desculpa para cá. Ele vai parar porque na verdade, porque se você conversa com as vítimas, principalmente as vítimas que estão em relação conjugal com alguém, elas dizem assim, Ana, mas você não tem noção. Ele é um pai maravilhoso. Ele só fica assim meio descontrolado quando ele bebe. Mas também, fora disso, ele é o cara. Ana, olha, ela só fica descontrolada quando ela não toma o remédio dela. Porque fora disso, ela é maravilhosa. Incapaz de uma coisa forte, incapaz de uma coisa violenta. Incapaz. E é isso. Não é? Porque, na verdade, quando a pessoa entra ainda nessa história desse relacionamento, o amor, a pessoa não quer ver o ruim do outro. Em que o outro é ruim. Ela limpa a fala, os acontecimentos, a história, para ficar só com o bom. E com o bom ela continua. Por que ela vai sair do bom? Se ele só é ruim quando ele bebe ou quando ele cheira. Se ele é maravilhoso, eu só vou aguentar nessa situação em que ele bebeu ou ele cheirou. Eu não vou sofrer tanto assim. E aí o que eu faço? Eu me dou em sacrifício. Peguem bem essa frase. Eu me dou em sacrifício pelo bem da minha família. Eu me dou em sacrifício pelos meus filhos. Eu me dou em sacrifício por amor. Teve muito recentemente uma menina de 21, 22 anos, separou-se do marido, do dito cujo marido, e foi levá-lo
para ele ver a filha pequena, de 3 ou 4 meses. Para o pai ver, né? Muito bem, isso está bem dentro do contexto da história, né, de Nárnia. Vou levar para o pai ver essa criança pequena. Vai ser bom para minha filha. Eu vou fazer isso. Chegou lá, o indivíduo segurou a mãe, manteve em cárcere privado e fez, como ele era do tráfico, ele fez a punição que o tráfico adora fazer, que é cortar o cabelo da mulher. Cortou o cabelo dela todo e manteve ela em cárcere privado. E ela não podia sair da tal casa, até que ela deu lá, sei lá, um jeito qualquer, e conseguiu ligar para alguém chamar a polícia. E assim ela foi liberta do cárcere privado. Então, senhores e senhoras, por favor, não digam que vai passar. Não aumentem esse coro de que o abuso vai passar, né, com o tempo, porque se for falado vai melhorar. Não, não é isso. Abusador não para. E há muito tempo eu trabalho com abuso, atendo abusadores, inclusive, porque enquanto o abusador quiser parar de abusar, eu posso trabalhar com ele, não é? Se ele quiser continuar abusando, é claro que não é comigo, vai procurar quem quiser, ou ninguém, vai pro diabo que carregue. Mas eu perguntei um dia para um paciente meu que era abusador: vem cá, me diz uma coisa, como as suas vítimas se sentem? E registre isso para todo sempre na cabeça. A resposta foi: Ana, é fácil. Muitas se recolhem. Algumas choram. E poucas revidam. É isso que um abusador acha que acontece. Muitas se recolhem, algumas choram e poucas revidam. Ele ficou depois com raiva de mim lá por uma situação, porque ele tentou um abuso não sexual, mas emocional com a minha secretária, e aí eu tive que botar ele pela porta do consultório fora. Mas ele me deixou essas palavras que norteiam o meu trabalho. E eu gostaria que todos que estão assistindo aqui considerassem que é isso que um abusador acha que acontece com a vítima. Muitas se recolhem, algumas choram e poucas revidam. Portanto, ele pode continuar. É simples assim. Ele, o abusador, pode continuar abusando. É disso que se trata. Então nós não podemos imaginar que porque um dia ele foi preso, que aí, ou que ela foi presa, que aí isso vai passar. Não, não vai passar. A vítima tem, né, muitas chances hoje, né? Ela pode reconhecer o que está acontecendo, ela pode fazer um planejamento gradual para sair dessa situação, né? Ela pode montar um plano de saída da situação que normalmente deve envolver mais alguém que lhe dê força, que lhe dê gás, que diga vambora, sai sim, né? A vítima não deve tentar fazer nada sozinha, porque normalmente ela já está muito abatida emocionalmente, né? Ela deve procurar um momento seguro para fazer isso da melhor forma, né? Deve buscar um contato
e preparar o seu emocional para a saída. Por quê? Eu acabei de falar aqui. Quando é num relacionamento, por exemplo, conjugal ou dentro da família, essa pessoa ama. E fica pensando, se eu sair daqui dessa relação, se eu for embora, eu vou ficar com saudade. Ana, como é que pode ter saudade de uma pessoa que bate? Porque tem a saudade do amor que é não trabalhado. Ah, mas aí, se eu denunciar e fizer um RO, porque não é mais BO, é RO, né? Eu vou ficar me sentindo culpada se ele for preso, ou ela for presa. Eu vou ter vontade, eu vou sair, e posso me arrepender, vou ter vontade de voltar. Posso sair daquele trabalho e ter vontade de voltar, achar que eu fiz besteira, que eu me precipitei. Portanto, uma vítima, ela precisa de apoio psicológico. Precisa sempre. Não é? Então imagine quando acontece, né, com as crianças, que elas não sabem enfrentar isso. Às vezes o abuso com a criança dura anos. E ela só vai perceber lá para quando ela estiver adolescente, que ela sentir que pode fazer algo. Mas aí ela já não pode mais, que já aconteceu muito e ela está sem força. Então o abuso, ele pode ser o abuso físico, pode ser o abuso patrimonial, muito importante, o abuso sexual, abuso moral. Não é? O que é mais importante que a gente precisa saber é que existe lei, né? Graças a Deus, Maria da Penha, que hoje, se você denuncia e faz o RO, depois você não pode tirar, porque antigamente aos 10 anos ou mais, a pessoa fazia o RO, dava queixa e depois ia lá e tirava, com pena do que ia acontecer, com medo, com vergonha, com culpa. Então, agora não pode. Então entrou na esfera policial, vai ser verificado, e aí enquanto não for apurado, né, você não pode ir lá e retirar, porque antes as mulheres retiravam, não é? E aí a gente aponta o dedo para essas mulheres e diz assim, fracas? Não fracas, vítimas. Vítimas de uma consciência deturpada de que é possível, eu posso permitir, porque eu amo e ele me ama. Percebe? Ele é o pai dos meus filhos, ele é o meu homem. E aí tudo isso fica travestido, envolto numa nuvem, né, de mentira que custa a sair. Custa sair. E quando a pessoa sai da vida da outra, deixa marcas. Então eu tenho pacientes que foram abusados, que estão comigo tratando as marcas que foram deixadas. Não marcas de hematoma, mas marcas na sua emoção, na sua personalidade, na sua vida. Marcas que muitas vezes, mesmo as pessoas querendo se liberar delas, as marcas estão lá e vira e mexe elas aparecem de novo. Estou dizendo tudo isso para dizer a vocês que, além de tudo, nós podemos e devemos ficar alertas aos sinais do abuso, do abusador, e desconfiar se realmente aquilo é abuso ou se o tapinha não dói. E eu me enganei. Porque auto-engano acontece.
eu posso me enganar, eu posso me auto-enganar. Quando você entra, por exemplo, numa irmandade, eu pertenço ao programa de 12 Passos, e existe uma irmandade queridíssima, que salva vidas, que se chama Dependentes de Amor e Sexo, anônimos, né? Essas irmandades, inclusive, elas estão todas aí na internet, é só procurar, entrar. Mulheres que Amam Demais, outra irmandade fantástica, Codependentes Anônimos, porque são pessoas que se reúnem para trocar experiências. A minha experiência pode ajudar o companheiro. A experiência do companheiro pode me ajudar. É nisso que se baseia o programa de 12 Passos. São grupos de ajuda mútua. Eu costumo dizer que são bons, bonitos e baratos, né? Não, você não paga para pertencer. E agora, com o advento da tecnologia, todas as reuniões que existiam, que eram presenciais, também estão acontecendo online, né? Então eu posso estar aqui no Rio de Janeiro e frequentando uma reunião que está acontecendo lá em Manaus, de DASA, de Dependentes de Amor, de Sexo Anônimos, de MADA, de Emocionais Anônimos, de Codependentes, além das muito famosas tradicionais Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Mas temos também Comedores Compulsivos Anônimos, temos Emocionais Anônimos, né? Temos Fumantes Anônimos. Toda sigla que contiver a palavra anônimos é reservado ao programa de Alcoólicos Anônimos. É uma marca registrada, né? Então, existem formas de eu buscar apoio psicológico, além das terapias, dos médicos, terapeutas, dos religiosos, enfim, de tudo, né? O 180, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, está lá para nos ajudar, né? Existe também o 197. O 197 é para apoio psicológico e jurídico, orientações, né? Para você receber orientações, enfim. Eu estou dizendo você, mas não precisa ser exatamente você que está me ouvindo aqui. Pode ser alguém que você conheça. Você pode ter, e isso é muito bom, né? Uma forma de propagar nas suas postagens, né? Essas coisas que nós estamos falando aqui. E você estará fazendo um trabalho de utilidade pública, um trabalho humano de utilidade pública e de ajuda ao próximo, né? É isso mesmo, vamos fazer xizinho vermelho na mão, vamos ensinar a pedir pizza, vamos dar suporte emocional para quem você sabe que precisa sair de um relacionamento, vamos observar as crianças. Se você tem crianças por perto de você, observe o comportamento delas, porque se elas sofrem algum tipo de abuso, constrangimento, elas mostram nos seus brinquedos, na forma como elas se colocam dentro da casa, como elas se relacionam com os amigos, como elas se relacionam na escola. Gente, eu vi agora, essa semana, algo que eu fiquei estarrecida. Bullying, né? Bullying. Aliás, tem uma palestra lá no YouTube, que é assédio, abuso e bullying, porque esses temas tocam a minha clínica, né? E teve agora, né, um bullying lá com uma menina, uma coisa horrenda, que foi filmada. Ou seja, alguém filmou, mas não parou. Olha que coisa horrível, não? A pessoa filmou, mas não interviu, não parou o processo, né? E é responsabilidade humana de cada um de nós trabalhar
contra essa situação triste, pouco humana, em que você encontra abusadores e suas vítimas. Eu quero encerrar esse conversando de hoje dizendo que cumpram os seus papéis de cidadãos, denunciando, mostrando, orientando, procurando saber mais e ajudando essas pessoas que são vítimas, ok? E não se esqueçam, vítimas, muitas se recolhem, algumas choram e poucas revidam. Então, queridos, hoje foi isso, né? Mês que vem eu ainda não sei o tema, que será, né? Deve acontecer lá para meados de junho. Vocês receberão e vão receber no Instagram os flyers, né? Se você estiver na minha lista, vai receber sempre todas as novidades. Se você quiser, pode entrar lá no meu Instagram, no meu Face, né? E pertencer a esse grupo de pessoas que são buscadores de si mesmos, né? Que querem melhorar e que estão fazendo força para melhorar. Esse mesmo tema vai ser desenvolvido no sábado, de 11 às 13, no trabalho presencial que faço na Rua Desembargador Isidro, aqui na Tijuca, 18. Então, de 11 às 13, existe um grupo que se reúne para aprofundar esse tema, que nesse caso do mês de maio, foi abusadores e vítimas. Então, de 11 às 13, é uma inscrição prévia. Tem lá no meu flyer, está lá no Instagram. E de 13 a 18 tem um grupo de encontro com constelação familiar. Aí já não quer dizer para esse tema, é para pessoas que queiram constelar seus temas usando a constelação familiar, que eu posso garantir a vocês que mudou a minha vida. Eu sou consteladora há 18 anos e muda a vida de muita gente, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, muito obrigada pela presença, fiquem bem, né? Ótima noite e vamos nos vendo por aí, tá bom? Fiquem bem. Tchau.